Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre manipuladores, principalmente, vendo a parte de cinemática inversa deles, para poder conseguir fazer planejamento de tarefas. A gente vai ver um pouco como o Ross lida com essa parte dos manipuladores, como que a gente descreve um robô e como que a gente consegue trabalhar com isso. Tem a parte de transformadas, esses recursos de cinemática. Primeiro eu inicio aqui um ROS, eu deixo o ROS Core rodando. Isso tem tudo na máquina virtual, mas pode ser um pouco pesado para conseguir rodar. Então, não podem tentar dar uma olhada, mas vai ser pesado de mexer. Tanto que eu não estou nem utilizando a máquina virtual aqui. Então, vou rodar o meu simulador aqui. Esse simulador ele é uma ferramenta bem potente que tem integração com o ROS, com o MATLAB, com várias linguagens de programação. Ele tem uns plugins de interface externa que você consegue controlar recursos dele, juntas e tudo por fora. Mas ele também tem uma linguagem de programação interna que chama Lua, que ela permite você fazer todo o programa dentro dele ou criar uma interface de dentro para fora. No caso aqui, o que eu vou mostrar, eu criei uma interface interna do robô aqui dentro desse simulador. E ele já gera uns tópicos para que você comunique com o ROS direto por fora. Esse é um dos jeitos de fazer. Você pode também fazer a interface externa que eu falei, que aí você cria um nó do ROS por fora mesmo e ele controla os parâmetros do simulador diretamente. Bom, esse simulador ele já vem aqui, essa versão, pelo menos ela vem com muitos robôs de exemplo, manipuladores aqui. Manipuladores robóticos, ele tem robôs móveis. Então, ela tem bastante coisa que dá para fazer direto já, fazer experimentos, tudo. Mas se você quiser fazer um robô próprio, você consegue fazer a descrição toda dele, só que dá um pouco mais de trabalho. Você tem que desenvolver o modelo aqui. Só que esse simulador ele é bem intuitivo, você tem as juntas de movimentação, consegue colocar torque. Então ele permite uma grande liberdade para trabalhar com robôs aqui. Bom, eu criei um mapinha aqui do ano passado, uma interface com esse robô aqui, que é o U-Bot da Kuka. Um robôzinho que ele tem esse manipulador aqui em cima e ele tem essa base móvel. Então ele é a junção do que vocês viram de robô móvel com um manipulador e ele ainda consegue andar. Ele tem essas rodas que são chamadas de rodas omnidirecionais. Essas rodas elas permitem que o robô ande em qualquer direção aqui no plano. É um movimento bem esquisito, só que ele não precisa virar, ele consegue andar para o lado, para frente, girando a qualquer momento que você quiser. Então, essa simulação aqui, se eu iniciar ela já vai linkar com o ROS. Então, se eu abrir aqui um terminal e der um ROS, esse ROS é só o setup que eu tenho do ROS, a máquina virtual não precisa desse comandinho aqui, eu só dou ele para poder fazer o setup de variações do ambiente. A máquina virtual já está pronta para trabalhar com isso. Então aqui eu posso dar um ROS topic list. Ó, eu já tenho todos os comandos para controlar o U-Bot aqui. Ó. Tem um comando de velocidade, o comando do gripper, ele tem um sensor laser aqui no gripper de presença. Eu tenho o comando das juntas, tenho a postura dele, para poder saber a parte da odometria. E tem um tempo de simulação para caso você queira sincronizar alguma coisa com a simulação, porque às vezes a simulação não consegue rodar em tempo real. Então pode ser que você precise rodar coisas temporais e você tem um tempo de simulação aqui para linkar com a parte externa. Esse é o problema
que às vezes você encontra em simulações. Que ela não consegue rodar em tempo real dependendo da complexidade. Aqui um exemplo, a gente pode dar Rostopic Echo barra ubot pose. Aqui eu tenho a postura dele, então, qual que é a posição que ele está. Está em menos 1 e menos 1.7 em relação ao centro do mapa, que se eu não me engano é aqui. Tem um sisteminha de coordenadas aqui. E ele está nessa coordenada e isso aqui é a orientação dele, que é aquele quaternion que a gente explicou, certo? Que são 4 valores. Uma junção de seno e cosseno é bem mais complicadinho, mas ele é contínuo para trabalhar, assim que o ROS trabalha com orientação. Bom, a gente consegue colocar também comando de velocidade para ele. Por exemplo, aqui eu posso fazer um Rostopic pub barra ubot, vou lá o comando de velocidade dele. Aí eu posso dar geometry message twist e vou dizer para ele girar aqui, com uma repetição de 10 vezes por segundo de comando. Então ele está girando com 0,1 radianos por segundo, repetindo 10 vezes por segundo. O controlador dele faz isso. Agora eu vou mandar 0,0 para ele parar. Tá vendo? A gente conseguiu parar o nosso robozinho. Então ele funciona normalmente como outro simulador. A gente tem interfaces, tópicos, o padrão do ROS. Certo? Só que o que a gente tem aqui a mais seria esse manipulador. O comando de velocidade a gente estava acostumado a utilizar só X, né, porque o robô que a gente trabalhava só andava para frente, só que esse aqui consegue utilizar o Y, então ele consegue andar para o lado ao mesmo tempo que para frente e ao mesmo tempo que ele consegue girar. Então ele consegue fazer uma bagunça bem grande na movimentação. Em vez de eu colocar uma velocidade em Y, ó, ele consegue andar de lado estranhamente. Vou mandar ele parar para ele não cair. Aqui, ó, eu coloquei 0,1 e Y aqui, certo? Então esse é um robô um pouquinho diferente. Vou entrar em detalhes da cinemática que faz ele mover desse jeito, mas ele dá bastante liberdade para gente. Então, para trabalhar com o braço robótico, o ROS ele utiliza, no geral, um arquivo de descrição que é chamado de URDF, que é Unified Robot Description Format. Então, ele consegue descrever as juntas dos robôs e as transformadas de um robô em relação ao outro, de um eixo do robô em relação ao outro. Se eu vier aqui no AirVis, que é o nosso visualizador, o AWS tem essa ferramenta, mas a gente não utilizou muito. A gente consegue puxar aqui, ó, em tópicos. A gente consegue adicionar transformadas aqui. Isso aqui é a odometria, que é a base é o centro do mapa. E aqui a gente tem todos os links do nosso bracinho robótico. E a gente tem a base do robô aqui. Então tem a base do robô, a gente tem o primeiro link, o segundo, todos eles estão empilhados assim para cima. A gente pode dar uma olhada aqui, quer ver? Eles estão todos empilhados. Aqui os links do robô, as juntas dele. A gente consegue ver. Deixa eu esconder essa parte aqui de objetos. Ó. A gente tem essa parte. Deixa eu ver como que o mapa está aqui. Ó. O centro está para lá e o robô está para cá. Então é mais ou menos a mesma representação, só que o que são essas coisinhas aqui? São os sistemas de coordenada que a gente vai usar para poder relacionar as coisas. Por exemplo, o centro do mapa, aqui está sobrescrito um com o outro, está escrito map e odom. Então o mapa e o centro, o zero da odometria coincidem. A origem do mapa e o zero da odometria. Então ele tem um sistema de coordenadas aqui, que a gente tem o nosso X é o vermelhinho, o Y é o verdinho e o Z é o azul.
E em relação à rotação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, como trabalhar, a gente tem que em relação ao x, se a gente girar deixando o eixo x fixo, então se a gente vai girar esse ponto aqui, o z e o y vão girar, o movimento é chamado de roll. Se a gente girar em relação deixando o eixo y aqui fixo, é chamado de pitch. E se a gente rodar com o eixo z, que seria em relação ao eixo z aqui, que seria fixo no plano, só o eixo z fixo e o y e o x girando aqui, a gente vai ter um que chama de yaw. Então seria roll girando em volta do x e pitch girando em volta do y e girando em volta do z é o yaw. O roll, pitch e yaw, que são os três valores de rotação que a gente vai trabalhar. Então, as juntas aqui, elas são todas relacionadas baseado nisso. O nosso robô aqui, ó, ele está apontando para cá, o x dele está para cá, o y para lá. Tudo. Mas esse é o sistema de coordenadas aqui da base. Certo? A gente tem aqui o outro sistema que está aqui, o outro sistema que está para cá. Então, esses sistemas de coordenadas, eles estão relacionados por uma translação, que a translação é a mudança de coordenada. Vamos dizer, esse aqui, que tem o x para cá, o y para cá e o z para cima aqui, em relação a esse. Vamos dizer, subiu 20 centímetros e andou no eixo y tantos centímetros. Então, a relação dos dois, entre o eixo dos dois é essa. Aí esse aqui gira em que eixo? Se eu não me engano, esse aqui vai girar no eixo Z, porque é a parte de rotação aqui, ó. Então ele provavelmente gira nisso aqui. O arquivo URDF vai descrever tudo isso para que depois a gente consiga calcular a cinemática inversa do braço e saber qual ângulo a gente coloca aqui em qualquer um desses sistemas de coordenadas, na verdade de qualquer uma dessas juntas aqui, para poder conseguir que a ponta chegue na posição que a gente quer. Então vou abrir aqui um arquivo para a gente ver isso. Se não me engano, ele está aqui. Bote. Certo. Esse aqui é o nosso arquivo da descrição do robozinho. Certo? O que ele tem? Ele vai ter todos os links, que são as partes fixas. Por exemplo, eu considero a base aqui uma parte fixa em relação a outra parte fixa aqui, que seria essa primeira ponta. Depois tem outra parte fixa. Só que essas partes fixas são ligadas por algum ponto e elas giram. Mexem do jeito que for o padrão dela. Ela pode ser junta linear, pode ser junta de revolução, pode ser junta cilíndrica, tipo, ela pode deslizar numa linha, entendeu? Então tem vários tipos de junta. Do padrão aqui dos robôs, a maioria é junta de revolução, que é mais simples, é só ter um eixo fixo e ela gira. Então a gente tendo aqui esses links, a gente tem, por exemplo, a base, o link 1, que seria a primeira parte aqui, ó, acho que dá para mostrar. Aqui, ó, o braço. Aí a gente tem aqui a primeira junta, ó. Aí tem a segunda parte. Se eu não me engano, essa aqui é a primeira parte, o primeiro link, né? Ele é ligado para um sistema de coordenada no segundo. Aí, como eu falei, ó, XYZ. Isso aqui eu estou ligando, é uma descrição de ligação entre dois links, é uma junta. Então o link é a parte fixa e a junta é a ligação, que é a parte móvel, o que refere ao que eles ligam. Então essa junta aqui, primeira, é do tipo revolute, é uma junta de revolução. Então coloquei junta da base, o nome, você que define essa descrição,
certo? A origem dela vai estar nesse ponto, que seria x, y e z. Aqui então eu tenho 0, x, y um pouquinho para frente da minha base do robô. Tipo, a base do robô tá no meio aqui, ó. Que eu acho que é mais fácil mostrar até por aqui. Deixa eu minimizar esse. Ó, a gente tem nossa base do robô aqui, certo? O x é o vermelhinho para cá, o y para cá. Então, a base do robô é aqui, ó, o parente, que seria o pai, seria o base link, e o filho é o link 1. Então, o base link que é a base do robô está aqui, o link 1 vai ser a primeira parte de rotação. Eu estou estabelecendo a relação entre os dois. Então, o que eu faço? A minha diferença aqui é com o x, y, z. O x é 0, o y é 0.16. Então, em vez de andar x, eu ando de y para cá. Então, minha junta está 16 para frente e não tem a rotação. Então, ela está igualzinha aqui. Não tem nenhuma rotação. E em que eixo que ela gira? Ela gira no eixo Z. E isso aqui são os limites mínimos e máximos dela em radianos. Então ela consegue girar menos quase 360 graus. Na verdade, um pouco mais de 180, né, que ela consegue virar mais. E aqui está irradiando um pouco mais de 180 para o outro, que seria 3,14. Ela consegue passar um pouquinho de 180 para os dois lados. Então essa é a primeira junta. A segunda junta que a gente vê é o y está 0,33 para frente. Se você olhar, está aqui, ó. A próxima junta seria esse sistema de coordenada. Ela está um pouquinho para frente com isso aqui, está subindo mais 24 centímetros. Essa representação que ela não está perfeita da descrição das transformadas. Ela tá um pouquinho, ela tem um referencial um pouco diferente, mas eu só estou utilizando aqui para indicar. É que ela representa a mesma coisa de equivalência de rotação. Se, por exemplo, aqui, isso aqui, se tivesse mais para baixo, só que esse sistema de coordenadas aqui, e a gente gira no eixo Z, não importa se ele está mais para baixo ou mais para cima, como gira no eixo Z, ele vai girar todos os de cima na mesma posição. Então não faz muita diferença. É questão só do jeito que você quer descrever uma junta. Eu posso colocar essa junta aqui, vamos dizer que ela gira nesse eixo aqui, ó, que é o Z dela, que é o azulzinho. Se eu colocar ela bem para cá e girar no eixo Z, não vai fazer diferença para as outras. Eu só preciso estabelecer as relações certinhas. É complicado, mas é mais ou menos assim que funciona. Você consegue, com vários valores diferentes, ter a mesma solução. Então, voltar para cá para não confundir tanto. Mas pensando aqui, vamos ver a próxima junta. A gente tem essa junta aqui, que eu falei, que tem esse valor, né, 0,33 para frente no Z, no Y. Ó, esse é como fala, é o primeiro link. Se eu pegar a junta onde que ela tá, ó, ela tá um pouquinho para frente em Y, que é para cá do robô, certo? Que é o eixinho verde. Então, um pouquinho, então é o 0,33 e o 0,249 é o que eu falei que o Z está subindo bastante aqui. Só que eu só considerei esse eixo para baixo. Então é só questão da descrição mesmo. Aí tem outra junta de evolução que vai ligar aqui, ó, subindo mais 15 centímetros. Então desse para esse aqui, para esse ponto, ó, que seria dessa junta para essa junta, ela tá em Y menos 0,0001. Tem que ter esses valores bem exatos para o cálculo da cinemática não ficar estranho. E aqui o 0,155 é o em Z. E não tem rotação de eixo. Não existe nenhum roll pitch yaw. Então
o sistema de coordenada tem a mesma orientação. Então, para esse robô aqui, o sistema de coordenada dele não vão ter nenhuma rotação entre essas juntas. Ó. A próxima junta aqui tem o mesmo sistema de coordenadas, a próxima junta tem o mesmo sistema de coordenadas, pelo menos de rotação. Só vai tendo essas translações aqui, que eu vou passando a x para frente, tudo em relação ao sistema de coordenadas do robô. Essa é a descrição. O RDF, que é utilizado para calcular a cinemática direta e inversa do nosso simulador. A gente consegue calcular, baseado nesses valores, a gente constrói aquelas matrizes que vocês devem ter visto na parte teórica, que vão ter a descrição, as transformadas entre os links, entre as juntas, e a gente consegue fazer o cálculo. Mas claro, a gente não vai fazer cálculo nenhum, quem vai fazer é o nosso sistema aqui. Você só vai dar a coordenada e qual sistema, qual rotação que você quer, esse último aqui. E o próprio algoritmo de cinemática inversa vai te dar a resposta. Então, digamos que você tem aqui no centro do robô, o 00, que é em relação ao centro do robô. Você quer que o braço robótico mexa aqui para frente para, vamos dizer, em Y 30 centímetros para frente e em Z mais uns 30 centímetros para cima. Então, o bracinho teria que virar mais ou menos aqui para cima. Não sei se dá para a gente parar essa simulação para poder fazer isso na mão. Eu vou colocar essa junta aqui, ó. Eu vou rodar essa junta um pouquinho. A posição está em graus aqui. Vou colocar então 10. Eu vou colocar a posição em 30 graus. Certo, 30 graus para esse lado, então eu tenho que colocar para o outro lado. Vamos dizer, agora eu preciso, na verdade, abaixar bem mais isso aqui. 60 graus. A próxima junta aqui, ela teria que fazer, vamos dizer, deixa eu ver qual que é o sentido. 1 grau não vai me ajudar muito. 10 graus, então tem que ser sentido negativo, menos, vou colocar uns 30 graus aqui, negativo. Agora eu preciso abaixar essa junta aqui. Ó, essa aqui. Então vou colocar 10 graus nela para ver qual que é o sentido. Isso mesmo. Então vou colocar, por exemplo, 40 graus aqui. Ó. Baixou 40 graus. Essa outra junta aqui ela tem que baixar muito mais. Menos 100, por exemplo. Vamos ver. Eu já mudei a posição. Isso que eu estou fazendo aqui é a cinemática direta. Vamos dizer, aquela posição que eu falei, alguns centímetros para frente e alguns centímetros para cima. Aqui, então é em Y, que o X do robô é para o lado, o Y é para frente. Alguns centímetros para frente. Em Y é alguns centímetros para cima em Z. É o ponto que está aqui. Se eu pegar todos esses ângulos que eu coloquei e colocar naquelas matrizes de multiplicação, eu consigo saber o ponto aqui. Que tá. Que é bem essa pontinha aqui, ó, que a gente vai utilizar como centro. Mas para a cinemática inversa, a gente tem que fazer o contrário. A gente dá esse pontinho e ele vai calcular todos os ângulos que o robô precisa ficar para conseguir chegar nessa posição. Vou colocar um código de exemplo aqui para a gente poder ver como que trabalha. Tem muitas ferramentas do ROS para trabalhar com isso. E até de fora do ROS eu estou utilizando aqui só um sistema de cinemática inversa, que é o TrackIQ. TrackIQ, que ele calcula a cinemática com esse URDF de entrada. Então a gente pode só carregar o arquivo e trabalhar com ela, com a biblioteca. Só que eu coloquei integrada no ROS e ela manda um comando com os ângulos pra gente aqui. Eu não sei se eu consigo mandar um comando pra gente. Topic list
ROStopic pub barra ubot joints command. É um array. Eu preciso mandar alguns pontos só. Aqui não dá muito certo. Então eu só coloco os ângulos que a cinemática calculou e mando para o robô chegar nesses ângulos ali com o braço. Tem um código que já está pronto para fazer isso. Eu vou rodar ele aqui que é mais fácil. Run ubot. Eu preciso dar o meu setup do Katikin aqui. Certo. Eu preciso colocar, eu comentei sobre esse arquivo RDF, ele precisa ser colocado nisso aqui que está sendo puxado pelo nosso solver de transformada inversa. Então, primeiro eu preciso da ROS Launch e o bot aqui, ó. Isso aqui ele só vai colocar o nosso arquivo RDF, que é aquela descrição que eu expliquei, num parâmetro do ROS. Agora ele já colocou, agora eu posso rodar o comando. Ó. Tá colocando a posição aqui. Se a gente for olhar para as mensagens, ó, ROStopic echo barra joints, na verdade é ubot joints command. Cada vez que ele receber uma informação nova, ele vai receber. Okay. Vou colocar pra cá. Ó, recebeu todos os ângulos aqui, ó. E o robô só está andando. Esse simulador ele também permite que a gente acelere a simulação, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver, vai receber um outro comando de ângulo aqui quando for fazer a entrega dessa peça. Ó, ele recebeu outro comando, o robô foi para aquela posição. Foi o cálculo da cinemática interna do módulo que fez trabalhar com isso aqui. Aí ele puxou de volta para trás o braço para não derrubar a peça. E o robô vai andando aqui. Ele está recebendo todos os comandos tópicos, está linkado com esse simulador. Aí a gente pode dar uma olhada aqui no código rapidinho. Aqui está dentro do ubot, o nosso código ubot.py. Esse código é um pouquinho maior, que ele tem vários estados para conseguir fazer toda essa tarefa aqui. O robô tem que ficar levando todos os objetos. Aqui, ó, ele vai colocar lá no fundo, ele vai receber outro comando de ângulo. Ele solta o objeto, volta o braço. Então, como que funciona essa parte aqui só? O código é um pouquinho grande, extenso, mas dá para poder. Eu vou explicar só as partes principais dele. Para poder conseguir ver se o braço chegou na posição certa já, a gente tem que mandar o comando e utilizar essas transformadas aqui que eu comentei. Ó. Aqui ele está movendo, ó, ele está utilizando aquela. Só pega as transformadas, que são os eixos relativos, né? E ele mostra como que o eixo está fazendo. Ó. A gente consegue ver todo o movimento aqui. Então a gente consegue utilizar esse sistema aqui de listener de transformadas para puxar a relação entre dois objetos. Por exemplo, aqui eu quero saber a relação entre o BaseLink, que é a base do robô, e tool, que é a ponta da ferramenta, no momento atual. Essa é a função aqui do ROS. Então ela faz eu pegar a transformada, a relação entre os dois nesse momento atual.
Aqui eu faço aquela conversãozinha de crio um ângulo de Euler pelo quaternion, que é aquele sistema de rotação que a gente viu que tem 4 valores, que é bem esquisito de trabalhar. E para poder fazer aqui, ó, a gente tem esse arm control e tem a função solve para resolver a cinemática inversa. O código pega essa parte aqui, ó, esse solve, ele utiliza esse IK solver que eu comentei e puxa todos esses dados para a gente poder fazer a transformada. Ele pega o estado inicial, que esse Q0 aqui é a orientação inicial, pega a transformada x, y, z, é a translação, pega a nossa rotação, aí tem que converter para quaternion, pega os nossos limites aqui. Então basicamente essa transformada, se dá o ponto, ela resolve a transformada baseado naquele arquivo que ele carrega no começo do código, que ó, ele utiliza aquele parâmetro que eu comentei. Então esse código basicamente ele faz isso. Cada vez que você passa um ponto, o robô vai calcular e vai mover as juntas para aquela posição. E que com uma aplicação de máquina de estados e só colocando os pontos, que é uma ferramenta bem pronta do ROS, a gente consegue fazer essa movimentação aqui. Só ficou um programa só maior, mas ele não é complexo no fim das contas, que ele só utiliza essas ferramentas que o ROS já tem disponível. Tem uma outra ferramenta que ela utiliza uma parte do ROS industrial. Ele utiliza um recurso, um pacote do ROS que chama MoveIt, que ele planeja a movimentação do braço. Isso aqui só resolve a cinemática inversa. Aqui você consegue passar um caminho com vários pontos e ele calcula o caminho, ele faz movimento em plano cartesiano. É uma ferramenta muito mais avançada do ROS, que a gente só vai passar por cima aqui e ver alguns recursos dela. Mas ela já é muito genérica, ela consegue trabalhar com vários robôs, você faz essa descrição, só que ela tem mais parâmetros para configurar e fica uma coisa um bocado mais complexa de se mexer. Aqui eu vou matar todos esses processos que eu comentei com vocês. E vou abrir a ferramenta lá. Certo. Bom, para poder rodar essa ferramenta, que é chamada de MoveIt, a gente tem todo um tutorial online para poder começar a mexer com ela. Eu só vou executar um ponto aqui do tutorial para vocês observarem. Eu vou utilizar aqui o comando ROS Launch. Ela utiliza um robô que chama Pandas, a base dele para poder fazer, e ela utiliza aquele AirVis para a gente pegar toda a movimentação. Aqui. O ROS Launch já roda um bundle de pacotes, né? Ele vai rodar várias coisas, vários nós ao mesmo tempo. E a gente vai rodar o demo disso aqui, é o tutorial do AirVis. Pegar a descrição, são só parâmetros específicos. Se vocês derem uma olhada no tutorial do MoveIt, que dá para abrir aqui, quer ver? MoveIt Tutorial que tem que ser do Melodic, que é a versão do ROS que a gente está trabalhando aqui. Ele tem todo o tutorial, a gente tem o Getting Started e agora esse comando que eu vou rodar aqui. Se vocês procurarem esse MoveIt Quick Start aqui, vai ter muita ferramenta. Ele tem todo o tutorial, como trabalhar, como fazer o setup de um novo robô. Então eu estou colocando esse aqui e eu vou executar ele pra gente poder ver aqui, ó. Então ROS Launch, MoveIt. Aqui ele já abre o AirVis, que é o
o nosso visualizador, que a gente viu as transformadas no último no último exemplo que eu dei. Eu vou adicionar aqui de novo as transformadas pra gente ver. E ela tem toda a descrição do robô aqui. Fica tudo encavalado. Eu vou diminuir um pouco o tamanho aqui das transformadas, 0,3. E agora eu vou colocar o robô por cima, para vocês darem uma olhada em uma das ferramentas aqui. Essa ferramenta ela tem um motion planning, ou Move It. Ela tem esse motion planning. Esse motion planning é que você consegue ver o robô. Isso aqui é só um visualizador, não um simulador. Ele não tem física. Então tenho toda uma simulação de movimentação só do robô por trás aqui, simulando o controlador, as coisas, mas não tem não está simulando física, então não tem colisão. Se eu colocar outro objeto, não vai bater. Aqui, o ArcViz ele não simula essa parte, ele só visualiza as coisas. Depois eu aumento um pouco como está aqui, não fica tão pequeno. Mas é o que eu disse, a transformada, a gente tem um sistema de coordenada aqui embaixo, tem outro sistema de coordenada aqui, que linka com outro sistema de coordenada, cada junta do robô, certo? Para a gente controlar, a gente tem que selecionar aqui, ó, o Planning Request e o que eu quero controlar. Eu quero controlar o robô todo. Então, agora eu tenho todos os eixos para poder mexer ele. Eu posso puxar para cá, ó. Isso aqui ele só está calculando a cinemática inversa para movimentar o braço, mas ele não fez nenhum plano, ele só está visualizando. O braço ainda está aqui. Então eu posso fazer o plano. Ó, ele mostrou qual seria o movimento. E eu posso fazer a execução, que aí ele manda o braço para a posição que foi planejado. Isso aqui ele está utilizando uma interface, vamos dizer, falsa por trás para fazer esse tutorial, mas com todas as configurações corretas, você consegue fazer isso com um robô real. Esse framework ele é para o ROS industrial, que é feito otimizado para trabalhar com esses robôs. Ele já tem vários robôs da KUKA, da ABB, manipuladores com interfaces prontas, e você pode utilizar essa ferramenta aqui para fazer planejamento de movimentação. Fiz o planejamento, faço a execução e dá para ver aqui as transformadas aparecendo por baixo. A gente pode esconder o robô aqui, ó. Escondi o robô. Agora eu só vou ver as transformadas. Isso aqui é só a visualização do planejamento. Então eu faço o plano. E agora, se eu mandar só a execução do plano que eu fiz, a gente vai ver só que as transformadas, o sistema de coordenadas se mexendo. Eu vou executar, ó. Agora não tem um robô, mas ele mostra só o sistema. Então é uma das ferramentas do ROS. O ROS é muito rico em ferramentas bem complexas para trabalhar com as coisas de robótica. Elas são bem completas, né? Porque não é uma coisa tão simples. Você precisa simular a dinâmica dos robôs, dependendo do que você estiver controlando, se já tiver um controlador ou não. Mas essas são as capacidades aqui que eu mostrei nessa aula do ArcViz e do simulador, o VRAP, que é uma alternativa livre também, aquele gazebo que a gente estava utilizando no AWS. Então essa aula foi uma aula mais demonstrativa, mostrando as ferramentas que a gente tem, mostrando a descrição do arquivo de robôs, o RTF, comentando um pouco sobre como são feitas essas transformadas, né? E eu vou ficando por aqui mesmo. Eu acho que esse final do curso foi mais demonstrativo, porque é uma parte mais complexa e difícil de realizar sem uma máquina dedicada a isso. A máquina virtual sofre bastante, mas eu espero que o conteúdo tenha
levantado um pouco de interesse para vocês, e quem tiver mais interesse, com certeza dá para poder mexer muito a fundo com esses simuladores e essas coisas de ROS. Beleza? Então eu fico por aqui, até uma próxima, possivelmente, pessoal. Falou!